Você não espera, mas vai acontecer. No trabalho de hoje, então, nós estamos lidando aqui com o fator do inesperado. Quais são as surpresas que a vida está te preparando? O que você tem para alcançar, para conquistar? De repente, alguma questão do passado que você acabou largando, não deu certo, esse caminho pode se reabrir para você, te surpreendendo positivamente. Também pode acontecer de alguma coisa sair do seu controle e criar algum tipo de dificuldade. Então, o tarot poderá te avisar sobre isso, te antecipando as situações para você prevenir um contratempo. Então, nós teremos toda essa força, toda essa visão que estará ao nosso alcance nas cartas do trabalho de hoje. O tarô e o baralho cigano estão na mesa, serão 3 aberturas, então você vai escolher uma das pedras aqui para pegar essas visões do oráculo junto comigo. Opção 1, quartzo verde. 2, ágata rosa. 3, ágata natural. A sua intuição vai te guiar, permita-se a ouvir a sua voz interior. Se você sentir de acompanhar mais de uma das leituras de hoje, siga corretamente a sua intuição. Inclusive porque nesse tema, uma leitura poderá complementar a outra. Aí você vai vendo como funciona para você, tá? Mas siga a sua intuição. É de uma leitura que você vai precisar participar? Faça isso. É de 2, das 3 ou as 3? Siga a sua intuição. Tudo bem? O tempo para cada uma você vai encontrar aí na descrição. Então, conforme a sua escolha, você pode clicar aqui abaixo e ir direto. Se inscreve no canal, ativa o sino, deixa o like e vamos às nossas previsões. Vamos descobrir tudo que a vida está preparando. Quais são as surpresas pelo caminho. O tarot está mostrando aqui uma situação que pode envolver vida amorosa ou pode envolver família. Então você vai sentir como ressoa, como o tarot está conversando com você conforme o seu caso, conforme a sua necessidade, tá? Mas a visão que vem na mesa é a de uma pessoa que admite que errou com você. E então tem uma atitude ali de humildade para reconhecer isso e para se reaproximar, entendendo que pode ter prejudicado uma convivência ou colocando a perder uma situação de convívio, de uma troca positiva para acontecer. Então eu vejo a pessoa que se coloca numa posição de lutar por você, para se reaproximar de você e que toma a frente das coisas. Tem uma iniciativa, vem a coragem para fazer isso, tá? E esse tarô, você vê que nos arcanos menores dele tem algumas palavras-chave. Então, eu tô me guiando por ali, tô indo além nos significados das cartas também, e aí a leitura vai poder ser bem sentida aí por você, né? Com essa visão também da câmera diretamente sobre o baralho. Isso é muito importante, o que a gente está pegando como visão nessa primeira observação aqui da mesa, com o tarô colocado. Daqui a pouco vai entrar o baralho cigano por cima, então tá tendo a leitura do tarô, vai ter a do baralho cigano e depois as combinações que vão se formar, com cada carta do baralho cigano entrando por cima de cada arcano do tarô em cada posição de leitura. Nesse primeiro momento a gente já pega essa mensagem que é muito favorável para a vida, trazendo uma abertura para que pessoas possam se reaproximar, para que um casal possa voltar a se entender, para que familiares possam voltar a se entender, ou mesmo amigos. Porque às vezes pode acontecer também dentro das amizades, no seu meio social, de alguém que teve uma atitude errada, e aí se baseou naquele momento pelo próprio orgulho, dificultou uma sequência da conversa, não deu para seguir porque enroscou ali numa atitude que foi errada, e você não é uma pessoa obrigada a aceitar um erro,
para manter uma companhia. O que é certo, o que não tá precisa se ajustar, né? Então, essa princesa de ouros, como a primeira carta que abriu na mesa, traz essa energia que você está observando aqui, da humildade de quem admite, de quem reconhece, poxa, eu me equivoquei, eu fui presunçoso ali e eu sinto que perdi algo de valor, que é esse 10 de ouros, toda a riqueza em termos de valor para a vida, do quanto significa ter uma boa companhia aqui, tá? E o 7 de paus é essa iniciativa de quem tem a coragem de dar um primeiro passo. E alcançar humildade é um ato de coragem também, porque isso envolve o enfrentamento do próprio ego, onde a pessoa tem que passar por cima de algumas questões internas para reconhecer um erro e tomar ali uma atitude correta na situação, tá? Então a gente vê um ótimo desenvolvimento aqui nesse aspecto, porque vamos colocar nessa condição, quando alguém pisa na bola com você, tem 3 possibilidades. Vamos colocar essas 3. A primeira, a pessoa que não admite que errou. Se não admite, então não vai menos ainda tomar uma atitude a respeito, né? Porque acha que está certo, que era isso mesmo, acabou. Essa é a primeira situação. A segunda, a pessoa que admite o erro, mas que é orgulhosa demais ainda para apresentar uma atitude, no sentido de tentar melhorar essa impressão ou de consertar aquilo que não deixou legal. Então, o segundo caso é a da pessoa que ela reconhece que errou, ela pode até falar para alguém, né? Poxa, eu errei naquela situação, mas paciência, também não vou atrás agora e enfim, já foi. E tem o terceiro caso, que é o da pessoa que admite um erro e tem a coragem de apresentar uma atitude para melhorar as circunstâncias. E é exatamente o que nós estamos vendo aqui, tá? Então o tarot traz essa primeira situação para a mesa, que pode ser sobre a sua vida amorosa, pode ser sobre a sua família, pode ser sobre o meio social, tá? Aí vai da sua visão, na sua individualidade, participando do tarot comigo para ter o entendimento de em que setor aconteceu isso para você. No social, no afetivo, foi em família? Então essa mensagem está se inserindo aí, onde você pode ter vivido essa circunstância, tá? Para quem está pegando mais dessa mensagem, sentindo mais desse tarô, comunicando os caminhos amorosos, aqui a gente tem uma situação de quem vence os próprios medos e realmente tem uma atitude para poder se firmar com você, tá? Inclusive, nesse contexto aí, a gente levando mais para os assuntos do coração, vida amorosa, esse erro que essa pessoa cometeu com você pode ter sido muito em função de imaturidade, tá? Porque a princesa, na equivalência com um valete, traz essa mensagem também, essa energia de uma pessoa que não soube muito bem como conduzir as coisas, um momento meio imaturo, meio inexperiente, independente de idade, tá? Sempre falo isso. Quando a gente entra nesse assunto de maturidade ou falta de, depende da idade que as pessoas têm, porque às vezes vem alguém e diz assim, mas a pessoa tem 50 anos e não amadureceu ainda, vai amadurecer quando? É muito mais o momento emocional e as circunstâncias da vida do que a idade, tá? A gente pode ter uma pessoa com 20 anos que está numa energia bacana para um relacionamento e a pessoa de 50 anos que não. A pessoa de 20 anos às vezes vai ter ali um posicionamento certo diante do outro, e a pessoa de 50 anos não. Então, assim, vai de como está a vida, vai de como está a condição emocional. E mais idade não significa mais maturidade também. Inclusive porque dependendo de como foi a vida, quantas marcas foi deixando, às vezes é a pessoa que ela se tornou menos preparada para um relacionamento. Não foi a experiência que trouxe mais preparo. As marcas acabaram atrapalhando muitas vezes, né? Então independe da idade, mas o tarot tá dando muito dessa condição aqui, de quem pode ter cometido um erro com você por imaturidade mesmo, tá? Não soube como conduzir. E aí eu vejo uma insegurança muito grande, tá? Dessa pessoa, nesse sentido, porque a lua é muito sobre os medos internos também, é onde a pessoa ela sente uma dificuldade de demonstrar realmente aquilo que vai dentro, por muito de um medo decorrente de experiências do passado. Então, até mesmo nesse avançar dos anos,
né? Se a gente pensar em mais idade, a gente pode perceber com o arcano da lua a pessoa meio marcada pela vida. Uma carta que pode falar a respeito de alguns traumas não muito bem superados, tá? E isso fazendo com que a pessoa não tenha um preparo emocional certo para saber às vezes como conduzir certas situações a dois. Então pode ter vacilado com você mesmo, mas admite isso para si, reconhece e principalmente porque gosta muito de você, quer estar ao seu lado. E aqui tem uma atitude de quem se compromete mais. Então, se pode ter sido de repente quem andou te despistando, procrastinando demais, te enrolando, sabe? Se você entende que o erro foi esse, principalmente, foi por falta de maturidade na situação, por insegurança, por traumas do passado. Mas a gente vê a falta virando coragem para que se tenha uma iniciativa, para que se tenha uma atitude onde faltou. É quem gosta de você e deseja poder restabelecer esse laço. O 10 de copas fala de quem deseja aqui um desfecho positivo na sua companhia, tudo bem? Então, na visão do tarô, a gente pegou essa primeira ideia, não é só isso que essas cartas estão mostrando também, tá? Com 2 arcanos de ouros aqui, a gente percebe que é um momento muito favorável para você também na parte material, onde, se você trabalhar a iniciativa, tiver coragem agora de fazer o que você quer, de partir para um empreendimento aqui, sabe? Colocar uma ideia em prática, tirar do papel, vencer os seus medos, e se você tiver uma atitude, você terá um bom resultado nessa empreitada, no que diz respeito à sua parte material, portanto, profissional, financeira. Leandro, será que é um bom momento aí para eu começar um negócio, para eu ter um empreendimento, para eu ter uma renda extra, para eu começar uma sociedade? Sim, tá? Tem que ser dado um primeiro passo na situação. E o tarô vem encorajar para isso, mostrando bom resultado aqui nos seus caminhos, tá? E pode ser melhor do que você espera. Inclusive, com esse 10 de copas, principalmente nesse aspecto, 10 de ouros e 10 de copas, para quem está pensando em sociedade, parceria profissional, essas 2 cartas vêm mostrar resultados muito favoráveis que podem ser compartilhados aí com você, trabalhando em equipe, com mais mãos participando e produzindo, gerando resultados, tá? Então, muita força de prosperidade material também na sua vida. Inicialmente, o tarô nos proporcionou essas visões. Vamos colocar agora o baralho cigano. Então, nessa parte principalmente do inesperado, bom, a gente tem as 2 situações, tá? Às vezes aquela pessoa orgulhosa, quem pisou na bola com você, quem se afastou e passou um tempo e você acha que já era, nós temos uma procura inesperada aí, tá? E nessa parte do assunto material, envolvendo o profissional e o financeiro, então às vezes aquele movimento de vida meio despretensioso que você vai fazer e que toma proporções, tá? É disso que eu tô falando, da coisa tomar proporções. É aí que talvez você não espera, mas a coisa acontece. Precisa de um primeiro passo seu. Então, vá em frente, tá? Agora, na nossa observação aqui do baralho cigano, vamos ver primeiro a mensagem que ele traz por si só, depois a gente observa cada posição de leitura com as combinações. O que o baralho cigano está colocando é que a sua felicidade está em jogo aqui, nos caminhos, com o que você tem para buscar, com o que você tem para manifestar, considerando o que tenha para acontecer na sua vida. E uma primeira visão que eu tenho das cartas é a seguinte: daquilo que você acredita então que não deu certo, porque você teve aqui um desgaste, um desgosto, né? Um desgaste, um desgosto, uma situação que não deu certo com essa vibração dos ratos que pode ter comprometido a sua felicidade. O que você precisa saber? Então, que aquilo que você acha que deu errado, não deu não, tá?
Por quê? É um caminho seguro para você. A carta da âncora mostra que você consegue alcançar a segurança de vida que você busca, a estabilidade que você almeja, exatamente com aquilo que você entende que possa te fazer feliz, certo? Então a gente tem aqui algo que aparentemente deu errado, mostrando-se viável aqui para você. Então a gente fala de alguma situação que você de repente acabou deixando pelo caminho, um revés que você experimentou e que te desanimou, então te fez largar às vezes algum projeto, né? Abandonar uma situação, abrir mão de um sentimento. Então, o baralho cigano está mostrando que as coisas se movimentam em relação a isso, tá? E é aquela chama que reacende, no sentido do que te faz feliz, tá? Então é tirar a vida do burocrático, do automático, sabe? Para viver com propósito, com aquilo que traz felicidade para você. Nós estamos vendo essa situação de algo que aparentemente deu errado podendo ser resgatado, tá? A gente tem aqui o mensageiro, que é a força de Exu, presença do seu guardião, seus caminhos protegidos, e Exu, que é caminho. E essa carta do mensageiro nesse baralho que vem comunicar sobre aquilo que você quer para a vida, tendo força para se materializar. Tudo bem? Então, nós vemos aqui o que, na verdade, foram apenas obstáculos pelo caminho, né? E te impressionando, sim, de uma forma onde você acha que sofreu aí uma perda, tá? Mas foram atrasos. E essa é uma carta que, não raramente, ela vem mostrar interferência externa, sabe? Quem possa ter entrado no meio das coisas aí e realmente atrapalhado a sua vida, causando algum atraso de vida, adiando seus planos, ainda mais com essa combinação que nós temos aqui. Os paus e pedras pelo caminho, os obstáculos, tá? Com a energia do rato, que vem trazer um desgaste. Então aqui é uma perda de energia causada a você também, intencional, de quem quis te tirar alguma coisa das mãos, sabe? Aqui essa combinação mostra alguém que tentou desviar você do seu caminho. A gente tem uma carta própria para dar esse tipo de mensagem nesse baralho, que seria a raposa, carta de quem coloca armadilhas, sabe, diante de nós ali para tentar nos desviar da nossa trajetória. Mas essa combinação está fazendo bem essa vez, de quem interferiu aqui, te fazendo desistir do que é importante para você, abrir mão da sua felicidade, te causando uma perda, te fazendo pensar que ser feliz pode ser muito complicado e pode ser mais fácil você transitar pelo que é mais seguro na vida. Sabe quando você entra nesse tipo de dilema? Poxa, tem uma situação que eu gostaria muito por esse lado aqui, mas ao mesmo tempo é muito arriscado. Isso daqui não é o que eu gostaria tanto, não faz o meu coração vibrar, eu não me conecto emocionalmente, mas é uma situação mais segura. Então, melhor tentar o que é mais seguro do que tentar o que me faz feliz de verdade, dando errado aqui, se aqui pode dar mais certo. Essa lógica nem sempre funciona, tá? Então, o baralho mostra que você precisa lutar sim pela sua felicidade, inclusive pela visão que nós temos aqui. Olha, o que te faz feliz tem força de concretização. Na carta do mensageiro, que faz acontecer, na carta de Exu, que é caminho, tá? O mensageiro aqui vem fazer a vez de Exu, te acompanhando na jornada, ok? E aqui, onde você tenta ir pelo que é mais seguro, é onde você perde, olha só, né? Como essa lógica que às vezes a gente coloca para a vida de eu vou no que é mais seguro porque dá mais certo, às vezes é o errado. Quando você desiste de ser feliz, de buscar a sua felicidade, de materializar o que você quer de fato, você tira a força dos seus próprios caminhos, aí fica na meia boca aqui, ó, e aí nada funciona, sabe? E aí você se sente realmente com os seus caminhos travados, tá? Então, você tem uma grande mensagem na mesa, na visão do baralho cigano nesse momento, tá? O que vai dar certo para você é o que você quer de fato, não é onde você está tentando se garantir na vida. Talvez você precise rever esse conceito, tudo bem? E aí, você tomou um impacto aqui também dessa energia, tá? Onde a carta do rato, ela vem para te desanimar,
muitas vezes é quem colocou esses paus e pedras aqui para testar a sua força, mas você tem a força de um cavaleiro que passa por cima, tá? Então, não se deixa abater. E esse rato representa muito de vampirismo também, sabe? Então, eu diria que é um momento importante para você rever também alguma companhia. E aí a gente está percebendo muito de movimentação de pessoas na sua vida, tá? Por quê? O tarô mostrou a questão de quem reconhece um erro, de quem tem a humildade de entender que errou, sente sua falta, quer poder restabelecer aqui um laço com você, sabe? É vencer os próprios medos para ter um comprometimento maior. Então a gente tem quem se aproxima, ou até mesmo quem se reaproxima de você, e a gente tem também quem vai acabar se afastando, ou na verdade você tomando uma decisão de se afastar de um certo alguém, tá? Então tem uma queda de máscara aqui também para acontecer, e isso está muito dentro de como a vida poderá se surpreender, porque esse tipo de coisa, às vezes aparece ali de onde a gente não está imaginando, tá? Então, assim, abra sua mente, abra o seu coração, abra-se à experiência da vida, ao que a vida queira te mostrar, para você estar nas companhias certas e para você viver os seus caminhos de prosperidade, tudo bem? Pode ter gente te secando aqui, essa que é a verdade, sabe? Gente te secando, aquela pessoa seca pimenteira, que fica ali, atrasando o lado, que vê problema em tudo. Pessoas complicadas muitas vezes complicam a nossa vida, tá? Então, o que eu diria para você? Prestar atenção nesse momento da sua jornada. Se tem gente assim que às vezes pode ser amiga, amigo, gente da família, que é aquela pessoa para quem nunca tá bom, sabe? Todo dia tá ruim, a vida sempre tá indo, a pessoa sempre tem alguma coisa para reclamar, nunca é aquela pessoa que tá numa energia legal e que te causa uma satisfação, é sempre aquele alguém de quem você chega perto e lá vem, né? Esse tipo de pessoa acaba atrapalhando, acaba causando isso daqui para você, tá? Então você é capaz de passar por cima disso, mas o baralho mostra que você está precisando finalizar alguma situação aqui na sua vida também. Então, não despreze essa orientação do oráculo. Vamos olhar as combinações que se formaram agora? Olha só, a princesa de ouros, que faz a vez de um valete, né? Tem tarô que mostra valete, tem tarô que mostra princesa, sendo a mesma carta. E uma princesa ou um valete anuncia uma energia, tá? Então vem trazer um presságio, essa energia de mais possibilidades materiais que vão gerar felicidade na sua vida, tá? Então a gente tem aqui uma melhoria financeira para você experimentar. Aqui nós temos o rato, que aponta para essa carta que tem um contexto aqui de família, né? E aqui a gente tem bem do que seria um contexto familiar mesmo, tá? Indicando uma coisa para você. Dentro dessa situação de máscara que vai cair, de gente seca pimenteira, pode ser que se revele a você alguém do núcleo familiar, que é essa pessoa que tira a força dos seus caminhos, tá? O que você vai fazer? Vai ter que dar uma afastada, tudo bem? Às vezes é aquela pessoa que você não espera, mas aí você saca alguma palavra, alguma atitude e essa situação vem à tona, tudo bem? Aqui nós temos o 7 de paus com a âncora e essa combinação de cartas está mostrando que é um momento importante para você ter as suas iniciativas perante a vida, tá? É seguro pisar por onde você quer pisar, seguro caminhar por onde você quer caminhar. Então, confia na vida, confia na providência, confia nos seus guias, dê os seus passos, toma coragem de viver o que você sente. E nós falamos aqui, né, a respeito do quê? Da sua felicidade em jogo, né? Então, não é a hora de você ir pelo lado onde você acha que pode se garantir na vida. É hora de você tentar fazer o que faz feliz de fato. A sua vida não pode ser mais ou menos. Quando você mira no que você realmente quer, se você erra, ainda você pode chegar perto. Agora, se você mira só no que é meia boca para não ficar sem nada, e até a meia boca você erra, aí vai te sobrar migalha. Então você sempre tem que ser aquela pessoa que deseja que a vida seja mais, tá? O tarô junto com o baralho cigano estão te convidando para isso aqui.
Olha, essa combinação é muito importante, acho que é a mais forte que foi formada na mesa, onde vem o mensageiro na força de Exu, passando ali pela noite escura, vencendo os medos, enfrentando as adversidades. Isso fala tanto sobre alguém que participa da sua vida, que vence os medos tendo algo a te dizer, então, vindo até você, sabe? Com uma força de superação muito importante para uma abertura emocional, para fazer acontecer, como também é uma combinação que traz uma orientação. É o momento de você explorar mais da vida e não se deixar dominar por aquilo que você teme, sabe? Muitas vezes o medo trava e aí é aquela brincadeira que eu faço. Tem hora que a gente vê a cortina balançar, acha que tem fantasma lá e foi só o vento porque a janela estava aberta. Se você vai explorar, você tem mais possibilidades, você descobre que a vida é mais do que tem sido. Então essa combinação mostra que é o momento de vida para você dar um passo além. Tem mais coisas para acontecer e tudo pode ser melhor do que você espera, tá? Aqui nós falamos da sua força para vencer os obstáculos, certo? O As de Espadas, né, que abre os caminhos, um arcano que traz o poder para você desbravar os caminhos que agora te parecem fechados. Você já teve ali o cavaleiro que pode tranquilamente passar por cima disso e seguir viagem. E você tem a espada como um instrumento também de corte, sabe? Para você desbravar, abrir os seus caminhos. Essa é uma combinação que traz uma orientação para você, então, que é fundamental, eu diria. Não espere que os seus caminhos estejam abertos para passar. Vai ter caminho que você vai ter que abrir. E se você for a pessoa que vence as incertezas, os medos, encara, vai ser gratificante para você ter essa descoberta, ok? E aqui, olha, não menos importante, onde a combinação que se formou foi a das perdas. Essa é a carta 8, que no baralho cigano costuma ser o caixão, aqui é uma vela preta. E aí, as perdas, aquilo que parecia estar perdido tem um desfecho positivo, tá? Então, assim, no fim das contas eu nem sei qual foi a combinação mais significativa, será, se é que tem uma. Todas têm uma força de mensagem muito importante à sua vida, aos seus caminhos, tá? Mas aqui a gente com certeza fecha com chave de ouro, onde nós vemos o que parecia estar perdido para você tem salvação, tem caminho, tem um desfecho favorável. E como vem o 10 de copas aqui, pode apontar muito para essa energia emocional mesmo, para reconciliação amorosa, tá? Alguém que está longe de você, aquele relacionamento que parece muito complicado para dar certo, tem caminho para dar certo, sim. Força de realização no 10 de copas. Não só relacionamento, mas também a satisfação emocional contida no elemento água do naipe de copas. Então a gente vê aqui você revertendo um resultado difícil, tá? Tendo aqui também uma força de superação, né? Sabendo virar páginas, esquecendo aquilo que já foi e se conectando com as oportunidades que estão aqui diante de você agora, tá? Essas cartas também mostram que na energia emocional, se nós estivermos falando aqui de relacionamento, se você tiver alguém para mentalizar, então o 10 de copas veio mostrar muito para dar certo a dois, mas você precisando tomar um cuidado grande com a comparação, ok? Nós vemos então um relacionamento que poderia ter funcionado, mas que por circunstâncias da vida não deu muito certo, alguém que cometeu um erro com você por imaturidade, muito para se retratar aqui, e aí uma volta. Mas não encare isso como voltar ao passado, voltar a viver aquilo que já foi vivido, um novo momento a dois. Então, muito cuidado com a energia de comparações, senão a gente entra naquela de mas você não era assim, mas você não fazia isso, mas você mudou. Sim, eu mudo, você muda, o mundo muda e nós estamos aqui. O importante é estarmos juntos para escrever novas histórias a partir de hoje, tá? Então é uma visão para você e assim fizemos a nossa leitura com o quartzo verde na mesa, a opção 1 do trabalho de hoje. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve. Tem algo a dizer? Me conta aí nos comentários. Na descrição do vídeo, cursos, tarô e baralho cigano, você que deseja estudar comigo, está ao seu alcance. Confere as informações aí. Se você deseja estudar e tiver dúvida, pode me chamar na rede vizinha,
e o endereço você tem aí na descrição também. Na mesa agora, a nossa ágata rosa. Quais são as surpresas da vida sendo preparadas a você? E o tarô tá aberto. Então, aqui a gente tem a situação. Vou começar falando de amor para você, tá? Onde o tarô tá demonstrando uma procura para acontecer, partindo de alguém que queira resolver um problema com você, porque é a pessoa que pegou uma distância e anda se sentindo só, desejando voltar a compartilhar da vida com você. E é quem está com peso de consciência, sabendo que deixou uma energia emocional aqui que não foi legal, a pessoa que está se sentindo culpada por ter causado uma decepção e descobriu que, na verdade, achava que a vida poderia ser de uma forma e se equivocou. Descobriu que está mais difícil sem você. A gente tem aqui carência, a falta que faz, quem se sente só, quem está ali nos próprios domínios, mas não está se sentindo muito bem com isso não. Está sentindo a necessidade de mudar uma energia, uma situação que foi causada, querendo resolver algo aí com você, tá? Então, para você que vem nessa energia de, poxa, ficou esquisito, para você que está nessa, onde o relacionamento se atrapalhou, onde você não teve uma reciprocidade, não aconteceu uma correspondência afetiva, o que o tarot está sinalizando é exatamente esse cenário mudar, tá? De uma procura que acontece aqui. O tarot mostra ainda que você está no momento onde você tem toda a capacidade para resolver uma situação de uma pendência financeira, tá? Então, se você tem alguma coisa nesse sentido, está precisando organizar aí as suas contas, é hora de você confiar e fazer os seus movimentos, porque tem entrada financeira aí. Se você fizer o movimento, se você fizer por onde, você tem resultado. Dá para melhorar as condições. Não tem dívida, não tem pendência, do mesmo modo dá para você melhorar as condições aqui, tá? E nesse aspecto, eu diria para você o seguinte: não é hora de você contar com alguém não, tá? Financeiramente, quem pode emprestar dinheiro, quem pode te ajudar, sabe? Quem às vezes vai te indicar para alguma coisa, vai te chamar para trabalhar, é com você. É sobre o que as suas mãos podem produzir, é sobre o que você pega para fazer e dá certo, porque tem toda a vibração aqui de você mudar um resultado adverso, tá? Mas está vindo muito forte aqui, realmente nas cartas para você, a situação de alguém que se afastou e está sentindo muita falta aí. E tem um sentimento de culpa também, de quem sabe que causou uma decepção. E por mais que seja a pessoa que não dá tanto do braço a torcer, está sentindo a necessidade de fazer um movimento aqui para consertar as coisas. Então a gente fala nesse aspecto, né, não só de vida amorosa também, mas assim como até aconteceu um pouquinho para quem participou no Quartzo Verde, que foi a primeira opção, a gente estende essa mensagem. Pode ser sobre amor, pode ser sobre família, pode ser sobre amizades, o seu meio social também, né? Quem de repente teve uma atitude com você que não foi legal e te decepcionou mesmo, causou uma tristeza ali, deixou uma energia
que dava para ser melhor, né? Então a gente tem essa aproximação, a gente tem quem reconhece, quem está afim de resolver aqui a situação, quem está sentindo a sua falta, sabe? E aí ficou longe, às vezes fica também mais fácil de perceber isso. Claramente aquela pessoa que ela imaginou a vida de uma forma e não aconteceu. Pensou que não iria sentir a sua falta e aí acabou sentindo, sabe? E pode ser até uma situação já de um tempo atrás aqui, que essas cartas estejam comunicando nesse sentido para você. Aquela experiência de vida que você acha que já foi, porque passou um tempo e, poxa, era realmente uma companhia muito legal, uma pessoa muito legal para se ter ao lado. Você criou ali grandes expectativas, mas simplesmente a pessoa saiu fora. E passou um tempo, e a vida andou, e aí, sei lá, você até se permite alguma outra situação, tenta viver uma circunstância diferente, e você não está esperando, e aí acontece um movimento aí, tá? Então essas cartas estão trazendo muito dessa energia, assim, de o passado ressurgir, tá? E é dentro do nosso tema. O que surpreende, o que é o inesperado, o que você não espera, mas acontece. Então tem muito aqui de uma energia do passado ressurgindo. Aí você começa a pensar nessa hora, ai meu Deus, quem pode ser, de onde que vai surgir, porque até pode ter mais de uma situação na sua cabeça, né? Nessa hora, considerando o que você viveu, quem participou dos seus caminhos. Olha, eu diria para você o seguinte, abra-se a essa experiência e aí, com a situação surgindo, você avalia, te convém ou não. Não é porque ressurge do passado que você tem que abraçar, sabe? É essa situação de você ver se te convém. Uma coisa eu te falo aqui, tem uma mudança de postura dessa pessoa, seja quem for, em relação a você. Seja ex-namorado, namorada, ex-marido, ex-mulher, gente da família, amizades do passado, seja quem for, e no contexto que for para você. O que eu noto é uma mudança de postura, tá? A pessoa que andou tomando na cabeça aqui e que aprendeu a baixar a bola, sabe? Olha só, as cartas de cima trazem uma comparação muito interessante com as cartas de baixo, nessa visão que eu estou alcançando para te passar. Falando um pouco de perfil mesmo, né? Porque lá no passado, nós tínhamos essa pessoa, olha só, como quem achava que se garantia, que tinha o controle sobre tudo, né? Então é comigo, é do meu jeito, é como eu quero fazer, até a pessoa meio sistemática mesmo, controladora, é da minha forma. Então, se você não concorda, tchau pra você, porque a minha vida anda, porque se não for você ao meu lado vai ser outra pessoa. Eu que não abro mão do meu jeito, eu que não preciso ceder à sua forma de ser. Eu sou como sou, sabe? Essa pessoa até meio presunçosa, às vezes, que não está refletida no imperador aqui nas cartas, mas nem precisa estar com o que nós temos aqui. Aquela pessoa que às vezes se achava, porque eu faço, eu aconteço, é da minha forma, então você está aqui ao meu lado, você tem que saber que está na minha sombra. Se você não aceitar essa posição para participar comigo da vida, alguém vai aceitar. Aí acontecem circunstâncias que geram aprendizado, tá? Então eu tenho essa situação aqui, de quem aprendeu a baixar a bola, sabe? Porque a vida agiu para colocar no devido lugar. Onde a pessoa achava que se garantia, agora entende a importância mais sabe, de convivência, de entrar num acordo. A reunião, reunião, sucesso, nós temos como termos nessa carta, né? E esse tarô que eu gosto de usar aqui nos vídeos para você, ele tem as palavras-chave nos arcanos menores, o que vai te inserindo na leitura também, porque aí você vai captando também junto comigo, né? E se torna uma experiência aí mais imersiva para você. Então, a pessoa que na energia de um cavaleiro achava que era tudo no próprio ritmo, do próprio jeito, agora entende a importância de ser mais participativo, tá? Quem estava ali nos próprios domínios, no controle da situação, agora, olha só, tá aqui com certas coisas fazendo falta, a pessoa que não está bem emocionalmente. E um detalhe, né? Eu falei das palavras-chave, mas nem toda a leitura está apoiada nelas.
certo? Vai além, tem a minha intuição também participando do processo aqui, mas você pode sim pegar algumas visões, até por isso eu deixei abertinho aqui para você poder enxergar mesmo, tá? Mas é isso que está acontecendo. A pessoa que não está bem, que está no momento assim mais carente, pode estar passando por alguma dificuldade, inclusive, e aí você pensa, agora, Leandro, você tocou num ponto aí que, peraí, então vamos devagar. Tá passando por dificuldade, tá mal emocionalmente. Então aí, nessa vibração que agora vai colar na minha e vai querer se escorar para cima de mim, você poderia pensar isso, né? Mas essa carta nos faz entender que não, tá? Essa é uma carta que mostra quem está realmente numa postura de entender que na vida é preciso realmente nivelar, é preciso tratar com mais parceria e menos disputa. Não é sobre quem está por cima e quem está por baixo, mas é sobre estarmos juntos. Então eu vejo que aqui uma pessoa que passou por esse tipo de lições. E é alguém mais nesse amadurecimento de visão de vida mesmo, sabe? Conseguindo perceber mais das próprias fragilidades, é alguém que vem e faz um movimento aqui, né? E até mesmo tudo isso pelo que a pessoa pode ter passado, trouxe consciência a respeito da postura que teve com você e o quanto, né, de má falta está fazendo. Então, tem realmente essa circunstância que está presente na mesa para você, que está nos seus caminhos. E aí o que eu falei, não é porque ressurge do passado que você tem que abraçar, avalia, tá? Mas, se de repente, vamos supor que nessa hora você está pensando aí num ex e você já está com a pedra na mão porque, aprontou comigo, se vier já vai tomar ali porque eu já tô aqui, ó, com o estilingue na mira já. Desarma, tá? Veja o que a pessoa pode ter a dizer e aí você avalia, né? Se é o caso de se retomar uma convivência, uma conversa, até mesmo uma relação. Se isso for desejável a você, então essa energia toda favorece uma reaproximação a dois, tá? Porque pode ser quem não te deu valor no passado e estando longe de você, aprendeu a dar valor. E aí é bem típico do ser humano, né? De a gente só dar valor depois que perde, ficou sem, se achou que era a última bolacha do pacote, né? A pessoa achou, porque eu tô por cima na vida, porque pra mim tudo tá dando certo, de repente entra numa maré errada, sabe? E só vai ladeira abaixo, e aí são os mecanismos da vida para desenvolver, né, a visão que a pessoa precisa ter para mudança de postura. Então eu tô percebendo isso rolar. Vamos colocar o baralho cigano. O tarô às vezes me surpreende, gente. Porque eu abro ele e aí é curioso, porque tem hora que eu abro e aí eu já pego assim um monte de ideias saltando ali. E tem hora que eu abro e falo, daí não sai muita coisa não. Aí eu começo a falar e aí vai surgindo, sabe? O tarô vai se revelando aos poucos também. Tem hora que ele escancara e tem hora que ele vai se revelando aos poucos. Foi o que aconteceu aqui, dessa vez com você. E a gente vai agora ao baralho cigano. Olha só a primeira carta que vem. Gente, só veio carta boa do baralho cigano e nesse contexto que a gente alcançou aqui. Então a vida te surpreende muito por aí mesmo, relacionado a algo do passado, alguém do passado que ressurge e te surpreende. Às vezes aquela pessoa que você achou que não tinha conserto se ajeitou, se aprumou e aí a verdade é que pode te conquistar agora, tá? Relacionado a isso, olha como o baralho cigano entrou na mesa mesmo, né? Colocando a carta das alianças ali. Então já é essa força, né? De quem vem buscar uma reconexão com você, buscando um caminho e a pessoa no momento mais maduro para caminhar, sem fazer curva. Aqui nessa carta a gente tem uma linha reta, sabe?
Então, a pessoa mais pronta para viver realmente um relacionamento, tá? A carta dos peixes traz abundância, uma carta de multiplicação de coisas boas. Então a gente tem, né, uma energia muito interessante favorecida aí. A carta da cegonha que traz as novidades. Então a mudança da rotina, essa energia de situação nova que surge mesmo. E aí vem, sabe, de repente isso e vem com tudo. Já tô te preparando aqui, sabe? Vem com tudo e mexe com você. Já tô te preparando para isso também. Dificilmente você é a pessoa que vai ficar neutra na situação. E não é só amor, tá, gente? Consideramos aqui reaproximação de alguém do passado, uma situação do passado que ressurge, uma energia que ficou ali mal acabada, mal resolvida, pela metade, sabe, sem ser vivida como deveria, reencontrando exatamente o caminho para materializar. Surge essa circunstância, que é novidade. Essa carta mostra o novo que aparece relacionado a isso tudo, mexe com você. E aí você cai numa assim, ai meu Deus, e agora? Né? Não esperava, não estava imaginando mais isso, mas no fundo eu queria, e aí aconteceu, né? Aquela situação está aqui de novo diante de mim. E agora, será que é seguro caminhar por aí? Será que tem chance de dar certo ou nada a ver e é melhor deixar para lá? Olha, é seguro e a gente vê aqui uma situação vitoriosa para ser experimentada, tá? Onde, né, a cruz que também fala dos testes, das provações, né, indicando as dificuldades que aconteceram referente a isso no seu passado, sendo superado. E agora uma energia que traz vitória mesmo, caminho aberto para se viver uma reconexão e sendo algo próspero para você. Então o baralho cigano, realmente ele veio colocar mais força, né, na mensagem do tarô. E mostrando assim ainda mais desse tom de intensidade, do quanto trata-se realmente de uma situação que mexe com a sua vida, mexe com o seu emocional, sabe? Te balança aí, você que de repente redirecionou, esqueceu, desconectou, sabe? Às vezes vem com força a coisa. E a verdade é que eu tô observando aqui que vem e não vem à toa, inclusive, tá? Pega bem dessa energia, ok? Mas o baralho cigano, ele trouxe mensagem além disso também. Não é só dentro da comunicação do tarô, de uma força ou de uma situação do passado que ressurge, tá? O baralho cigano está mostrando aqui os seus caminhos muito abertos para você prosperar financeiramente por meio aqui de uma parceria que pode acontecer. Sociedade, parceria profissional, parceiros de negócios aqui, tá? Tendo uma abertura para que funcione muito bem isso aqui na sua vida. Algo novo que pode acontecer, poxa, e agora? Confio, não confio? É caminho seguro que traz vitória para ambas as partes, para os envolvidos aqui, tá? Então, né, se você tá numa, assim, de, poxa, eu tô querendo apostar numa situação financeiramente, ou eu tô querendo criar um negócio próprio, desenvolver uma ideia, ter um projeto, empreender com alguma coisa, sabe? Mas eu precisava de uma sociedade, de um parceiro aqui. Surge alguém, tá? Surge alguém aí para viabilizar. Eu vejo ser muito bom para você também, ok? Isso daqui é sobre também proposta que você pode receber de trabalho, tá? Proposta de trabalho, o que envolve o financeiro. E se a gente está falando do financeiro, a gente está falando de trabalho, caminhos profissionais, tá? Aliança com o que vem trazer uma conexão, que vem pelo caminho, é uma proposta. E a cegonha traz novidades, uma energia de mudança. Então você também pode balançar em relação a isso aqui, tá? Poxa, eu nem estou esperando, não estou buscando nada diferente, estou aqui seguindo o meu. Ocorre que pode ter gente de olho na sua capacidade, nas suas habilidades, né? Em como você atende às vezes uma demanda de mercado e vem uma proposta aí, tá? E é uma proposta que envolve um bom dinheiro para você e o baralho está indicando que realmente é caminho no qual você pode estar. É cilada? Não, tá? Prepare-se para isso também, ok?
ok? Você que está ali seguindo a sua retinha no profissional, não está pensando em nada diferente, pode ser que a vida, né, te surpreenda nesse aspecto também. Avalie tudo aqui que eu estou dizendo, é para você colocar no crivo da sua avaliação. Não é porque veio a situação do passado você abraça, não é porque vem proposta de trabalho que você abraça. Tudo cai aí, né, no seu termômetro aí, né, para você medir a temperatura das coisas, ok? Vamos observar o que as combinações agora comunicam. Tá curtindo até aqui? Já rolou seu like? Já se inscreveu? Faz isso. Aguarda o seu like aí, tá? Vamos lá? Aqui, ó. Um cavaleiro e a aliança, né? Então, uma movimentação na sua direção, uma atitude que parte de alguém aqui para fazer acontecer quem quer realmente estar com você. E aqui eu vejo, né, como nós temos no Cavaleiro de Ouros a perseverança, a ambição, uma pessoa que é persuasiva, sabe? Nesse sentido aqui de realmente te conquistar, te reconquistar, poder contar com a sua companhia, sabe? Poder contar com as suas habilidades, se a gente pegar o lado profissional aqui. Então é quem chega forte aí, tá? A gente pega essa visão. Depois aqui, nós temos o arcano da força com os caminhos. E aqui a gente percebe, né, uma situação interessante, porque a carta dos caminhos traz a energia de Ogum. Tá aqui na carta para você. Ogum, tá? E Ogum como o senhor dos caminhos mesmo, né? Abrindo os seus caminhos. E o arcano da força, que é sobre o que você pode desempenhar, sobre a sua capacidade de realização. Então essa combinação está aqui mostrando que você está num momento muito bom para fazer dar certo aquilo que você pensar para a vida, porque a força é sobre também capacidade de idealização e realização e os caminhos abertos para você trabalhar suas ideias e fazer acontecer aqui. Então, né, às vezes você pode pegar alguma coisa para fazer despretensiosamente e dá muito certo e te abre uma nova possibilidade na vida. Considera isso também, certo? Aqui nós temos o 2 de paus, que fala da individualidade, junto com a matéria, os peixes ali. Nesse aspecto, o que o baralho mostra? Ganhos materiais importantes para você e a necessidade de você se preservar em relação a isso, tá? Não é porque você ganhou, você melhorou de vida, que é de todo mundo. É seu, tá? É para você o que vem aqui. E você decidindo o que fazer. Você, senhora ou senhor aqui dos seus próprios bens, tá? Por que eu falo isso, gente? Porque dependendo, né, das pessoas com quem você convive, sabe como é que é, né? É igual o pobre quando compra um carro, aí o carro não é da pessoa, é do bairro, né? Aí todo mundo vai lá tocar, oh, você não pode me levar onde, você não pode me buscar no mercado, você não pode levar minha mãe no médico, né? Oh, se a gente vai viajar, você não pode levar a gente, né? O carro se torna coletivo ali. Então é sobre isso, ó, sobre você saber, né, que você tem uma melhoria de vida para viver aqui e assim, não é para deixar ninguém saber no primeiro momento aí, né? Então cuidado com o que você às vezes transborda, né? Poxa, deu certo uma situação para mim, vai entrar uma grana e tal. Ninguém tem que saber. Essas cartas estão aqui e se elas estão aqui, não é à toa que você recebe essa orientação do oráculo também. Porque pode ter gente aí que, sabe, é onde começa a aparecer todo mundo te achando legal, alguém que vem pedir o dinheiro, então você sabe como é que é, né? Aqui, o que nós temos? Olha só, a carta dos 6 de ouros, que traz harmonia para a sua vida material, uma carta de sucesso com as novidades, tá? Então, o que estiver surgindo para você viver agora, vem com essa força de dar certo mesmo. Surgindo ou ressurgindo, né? Porque uma situação do passado que é algo inesperado por você, não deixa de ser uma novidade, né? É algo que vem mudar a sua rotina e é exatamente isso que a carta da cegonha faz aqui. Se eu falei pássaros, enfim, me perdoa. A carta da cegonha, 17 do baralho, que vem trazer as circunstâncias novas aí e isso sendo muito positivo, tá? Então é um momento de novidades e realmente para você viver onde alguém está junto com você na jornada ali, ok?
Depois, nós temos aqui, ó, o 5 de copas, que é uma decepção, uma tristeza. E aí vem a âncora, que é você podendo firmar o seu emocional depois de ter sofrido uma decepção aqui, tá? Então isso vem muito dentro da visão de uma reviravolta com alguma circunstância do passado, onde você pode ter uma ferida aberta, onde por mais que a vida seguiu, pode ter ficado uma mágoa referente a alguma situação lá, é esse emocional, então, que sofreu esse abalo, se firmando, ok? Porque a gente tem realmente uma postura diferente de alguém envolvido diretamente com você ali no que quer que tenha acontecido, ok? E aqui nós temos o 7 de ouros, que é uma carta da falta, das carências, das dificuldades, tá? Onde está faltando alguma coisa, onde a gente não está com tudo nas mãos como a gente gostaria, as necessidades não estão supridas e vem a vitória da cruz, sabe? Então, as faltas sendo superadas, as carências sendo vencidas. Essa combinação está aqui fechando a leitura, mostrando que o que te falta você está muito perto de receber na vida, que a espiritualidade te assiste, que os seus guias estão ao seu lado e o que não está ainda nas suas mãos nesse momento, muito em breve estará, ok? Então aqui a gente percebe, gente, né, uma mensagem de prosperidade, porque o que está te faltando na vida você vai conquistar, você vai conseguir. Nesse momento, o que vai fazer a diferença para você? O que é determinante aqui? O quanto você acredita no seu resultado, o quanto você permanece firme no seu propósito, sabendo, né, também dos testes, das provações pelas quais você passa, mas você tem muito firme dentro de si o que você realmente precisa, onde você realmente quer chegar. Por mais que aqui você passe por algumas privações, você tenha aqui alguns dias de dificuldade, você precise passar certas vontades, às vezes, mas tudo isso por um bem maior. E é aqui você tendo a recompensa por esse comportamento, tá? Então, essas cartas mostram que você vai ter as suas necessidades supridas, que as suas carências serão vencidas. Então, você está numa direção de vida muito boa, ok? Essa foi a mensagem aqui para você na Ágata Rosa, a opção 2. Então, se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino. Se você tem algo a dizer, os comentários são seus. Quer estudar comigo? Links dos meus cursos aí na descrição. Informe-se. Tá tudo aí abaixo para você, tá? Se quiser estudar, é só ver como é que funciona aí, clicar, se matricular. Ágata Natural, opção 3 agora. Quais são as surpresas que a vida está te preparando? Tem uma curiosidade aqui, que é interessante. Em alguns momentos desse trabalho de hoje, com cartas diferentes, o tarot está apontando na mesma direção. E você que participou das 3, você está aqui na Ágata Natural, mas acompanhou a leitura do Quartzo Verde, da Ágata Rosa, você vai entender o que eu quero dizer. Porque aqui, assim como aconteceu também nas outras opções, o tarot está mostrando uma procura para acontecer. Alguém que tem uma atitude para te demonstrar, tá? E uma pessoa que sente a sua falta. Isso eu não estou determinando se é o seu ex, se é a sua ex, não é somente sobre vida amorosa
que eu tô falando, mas qualquer pessoa que errou com você e sente a necessidade de pedir desculpa, sabe? Porque deseja se reaproximar. Quando a gente fala sobre isso, não é só o ex, a ex, enfim, né? Com quem nos envolvemos afetivamente. Às vezes é alguém da família que pisou na bola e pegou uma distância e a pessoa entende que errou e deseja pedir desculpa, poder se retratar, sendo alguém melhor, alguém do seu meio social, uma amizade. A gente percebe esse movimento, tá? E como o nosso tema é dentro do que você não espera, mas vai acontecer, então, às vezes é aquele alguém de quem você menos espera que pode partir, esse tipo de atitude é de onde parte mesmo, tá? O Tarot tá indicando, tá revelando isso para nós. Ficou evidentíssimo aqui nesses arcanos, não é nem evidente, tá evidentaço o negócio. Tem uma iniciativa de quem faz um movimento desejando recuperar uma harmonia com você, se recolocar ao seu lado. Por quê? No próprio canto, na própria individualidade, a pessoa está se sentindo só. Então tem um sentimento de solidão, de quem se afastou de você e está sentindo falta. Talvez tenha imaginado que a vida poderia ser de uma determinada forma e não foi. Os planos que a pessoa tinha deram errado, sabe? E aí é aquele alguém que está ali numa de dar um passo atrás agora e repensar as próprias decisões, as próprias atitudes. Vem para pedir desculpa. Se vem para pedir desculpa, é porque reconhece que errou. Por isso que eu disse para você que com diferentes cartas, com o tarô sendo embaralhado, tá vindo carta que tá assim, levantando muito da mesma energia. E quando isso acontece, ainda mais com 3 opções que eu coloquei nesse trabalho de hoje, é porque tem muito dessa força coletiva mesmo. Talvez a gente esteja em um momento coletivo onde exista a necessidade de se admitir os erros, onde exista a necessidade do perdão. Pode ser que essa característica mais humana está se fazendo necessária, porque a gente não sabe o que vem por aí. Então, talvez seja até um pressentimento, uma apreensão que as pessoas tenham quanto ao futuro nesse momento, e a gente está percebendo muita gente assim, ansiosa, apreensiva. Por quê? Você sabe do que eu estou falando, né? Se você coloca em canais aí, quando é oráculo, ainda nem tanto, porque no oráculo a gente está tentando entender os caminhos, a gente vai abordar um assunto específico para a vida amorosa, a gente faz as previsões, mas assim, falando do cotidiano, das movimentações humanas. Quando você pega aí quem está fazendo astrologia, a movimentação dos astros aí, até no título do vídeo às vezes você vê que a pessoa escreve ali, previsões alarmantes. Você para assistir o vídeo, a pessoa está falando porque tem esse planeta, o outro, e aqui o negócio parece que vai ficar feio. Você não tem visto isso acontecer? Aí você liga a TV, o que está acontecendo? Pega agora lá, né? Que não preciso nem te contar, você sabe, né? Se você abre aí sites de notícias, se você vai ver o jornal, como é que tá lá? Europa, Oriente Médio, o que tá rolando? Você sabe, né? Então, eu noto que as pessoas estão muito ansiosas, apreensivas, preocupadas em relação ao futuro, e isso traz muito, assim, de uma reflexão sobre como se tem vivido, como se tem caminhado, o que não deixou legal, o que está precisando ajustar, porque a gente não sabe do dia de amanhã, né? E é muito triste, às vezes, você poder melhorar onde você errou e se negligenciar a isso, tá? Então eu vejo essa energia pegando, sabe? De as pessoas quererem se redimir de certas situações. Vejo muito disso aqui, de alguém com você, de alguém que te abandonou, de quem te deixou na mão, não foi recíproco, tá? A vida deu errado, os caminhos não aconteceram conforme o esperado, é quem sente a sua falta, é quem está se sentindo só aqui, está muito pensativo na vida, tem pensado muito em você. O eremita é toda essa reflexão, é quem está experimentando a solidão aqui e entende que teve essa evolução daqui para cá, né? De quem entendia que tinha tudo sob controle, mas acabou mesmo foi se isolando, deixando para trás uma situação de uma parceria, tá? E isso não foi legal. Então, o 7 de paus é a iniciativa proveniente da coragem
de entender que errou e fazer um movimento para alcançar novamente essa harmonia, esse sentimento de paz, da temperança. Muito de um pedido de desculpas, tá aqui. Deixar numa boa, poder curar velhas feridas, sabe? Então, o tarot tá dando aqui muito dessa energia de alguém que te procura para se redimir com você. E é como eu falei, dentro do nosso tema, você não espera, mas vai acontecer. Pode ser de quem você menos imagina que acaba partindo essa atitude, tá? Então, eu vejo isso como muito positivo para a sua vida, independente do que será depois e de quem quer que seja e seja qual for o envolvimento que teve com você. Se é alguém com quem você se relacionou afetivamente, se é uma amizade do passado, se é alguém da família que pegou distância e, poxa, eu vacilei, quero tentar mudar essa situação, e aí aquela pessoa que ressurge, sabe? Independente de quem for e do que tenha causado, eu vejo ser muito positivo aqui para você. Essa movimentação de alguém que volta a cruzar os seus caminhos aqui, tá? Então, eu acho que vale a pena você se propor, você não barrar esse movimento da vida, sabe? Porque depois, de repente, um sentimento de culpa que tá do lado de lá pode passar a estar do seu lado, né? Aí fica martelando, poxa, a pessoa vacilou, mas ela quis conversar e eu não quis ouvir. O que será que tinha para dizer, sabe? Aí fica na consciência da pessoa, ainda assim, né? Um sentimento de uma tristeza, porque queria se redimir, não conseguiu, porque não teve passagem com você, mas em termos assim de consciência, houve uma tentativa, foi feito um movimento e da sua parte, né? Uma porta fechada. Pode não ser legal para você, tá? Então, pelo menos ouvir o que as pessoas têm a dizer, dependente do que vai se desenrolar depois, tá? Numa de se você tá aí, né, se lamentando muito pelos fatos, mas também sentindo saudade e desejando que seja assim, então a leitura vai ao encontro dos seus anseios aqui. Tem essa situação que ficou mal no passado, né, como uma reviravolta aí para encontrar bons caminhos. Então o tarô, inicialmente, veio trazer essa comunicação, tá? Vamos colocar o baralho cigano por cima agora. Vamos ver o que ele tem a dizer. Olha só, gente, a estrela, a chave, o sol, né? Então, assim, a sorte, a sua estrela está brilhando aqui. Essa é uma carta que traz uma energia espiritual muito forte para a mesa também, tá? Onde é a presença do seu guia, mostrando que tem algo para ser solucionado aqui e algo para ser esclarecido também, tá? Então, essa situação parte de quem deixou alguma coisa com você no passado que não foi legal, querendo resolver, querendo esclarecer, tá? E essa carta da estrela é uma energia positiva que acompanha essa situação. Olha só, o sol jogando luz exatamente nesse cenário escuro dos ventos que trazem a tempestade, que anunciaram a tempestade onde ela se formou mesmo, né? Causando aqui uma confusão mental, uma crise emocional, né? Uma falta de entendimento, junto com a carta do chicote, os conflitos, né? Que não foram aqui superados entre você e esse alguém do passado, a energia ruim que ficou, tá? Mas ao mesmo tempo o chicote nesse baralho é o quê? É a carta da magia, tá? A magia no sentido do que pesou aqui e que pode ser transmutado, tá? E a carta dos ventos, ela também traz a energia de Yansan. Yansan que movimenta a situação que não tá legal para que ela encontre a direção correta. Yansan que movimenta e direciona. Então a gente vê, na verdade, um grande impulso espiritual aqui para essa situação que tá para se desenrolar na sua vida, tá? E a carta do Sol, ainda, ela traz a presença de Oxalá, também participando aqui da sua vida nesse momento, dos seus caminhos nesse momento. Oxalá que traz o sentido da fé,
com a luz do sol que vem iluminar, que vem aquecer, que vem esclarecer, sabe? Então, aqui é onde se volta a crer naquilo que se deu como perdido, tá? Então, Oxalá traz essa energia também de força espiritual, do sentido da fé, para se voltar a acreditar naquilo que se tinha como perdido. Por quê? O que parecia que não poderia ser solucionado, se soluciona. Porque vem essa energia aqui da estrela, que traz um norte para a situação, uma influência astral positiva aqui, que mostra que é o momento certo para se lidar com as coisas, tá? O que nós temos com a carta do aviso, o envelope, é uma energia de comunicação para acontecer exatamente com a luz do sol, com o esclarecimento, a força de esclarecimento que essa carta traz, né? Dissipar essas nuvens, transmutar essas energias densas aqui. Então a gente vê que, assim, para você, muito provavelmente tem feridas abertas aí. Você seguiu, mas tem alguma coisa do passado que não ficou legal e que às vezes acaba reverberando e que às vezes ainda se mistura com o seu presente. E eu tô te falando isso aqui, provavelmente não seja novidade. Você deve saber disso, né? O quanto você se pega aí, às vezes em meio às suas elucubrações mentais aí, né? Poxa, tá tudo certo pra mim, mas de repente vem aquela tristeza, parece que vem aquele fio do passado e reconecta o presente e me coloca de novo naquela energia. E isso acontece de tempos em tempos aí, você sabe disso, né? Para algumas pessoas isso é mais frequente, para outras menos, mas você sabe que tem uma energia do passado que às vezes ela tá aí reverberando. Por quê? Não é uma ferida curada, não é uma porta que está fechada. E isso é um indicativo de que você sozinha, você sozinho, pode ter uma dificuldade de fazer isso mesmo, tá? E a gente percebe, se tem essa situação de quem está querendo aqui mudar uma energia que não ficou legal com você, é recíproco, sabe? Então, por que que pega daí? Porque pega de lá também. Aí, às vezes, tem aquele dia onde você tá legal e do nada vem essa energia do passado e você fala, meu Deus, né? Por que que eu comecei a pensar nisso agora? Por que que veio esse sentimento? Sintonia, tá? Ou seja, esse alguém do passado com quem você teve um envolvimento, com quem você estabeleceu algum tipo de laço aqui, é alguém importante na sua história. E tem um laço aí espiritual, um laço kármico também entre vocês. Sabe, a carta da estrela traz aqui a força de Orunmila também, que vem apontar para isso. Não tem acaso aí, sabe? Então é uma ligação espiritual, energética, uma ligação kármica que precisa se resolver. Então, às vezes até é aquela situação da qual se tentou desviar, se quer desviar, mas sempre parece que a vida vai e pega de novo essa direção. Quanto mais você tenta esquecer, mais você lembra. Quanto mais você tenta se desvincular emocionalmente, mais você sente. Para muita gente eu tenho certeza que está sendo assim, ultimamente. Você que está comigo, então, opção 3, Ágata Natural, né? Tenha a sinceridade consigo, tá? Veja se não é assim, né? Claro que você está na leitura coletiva, sentindo quanto ressoa, mas essa é a história que está contada no oráculo, na mesa com tarô e com baralho cigano para você hoje que fez essa escolha aqui. Então, eu acho difícil que você esteja quites aí com o seu passado, com as suas lembranças. Tem alguma coisa precisando ser curada. E esse sentimento está em você e está também acompanhando a pessoa diretamente envolvida. E é muito importante para ambos modificar isso, tá? E vocês terão exatamente essa oportunidade. Independente do que virá depois, tudo bem? Mas permita-se, não bloqueia essa energia não, tá? Às vezes é aquele contato assim que, se por um lado a gente quer que aconteça, por outro a gente também teme que aconteça. Até porque a gente não sabe muito bem como vai lidar, como você vai reagir ali, né? Então às vezes é aquela coisa de você temer a sua própria reação
como eu vou me sentir de novo diante dessa pessoa, como eu vou reagir, como serão os meus dias seguintes após esse fato, né? E tudo isso, às vezes, te faz travar e evitar pelo medo, né? Mas o que o oráculo está dando? Toda essa visão de algo realmente para ser curado, para ser melhorado, uma ligação kármica que precisa se acertar e haverá oportunidade para isso. Tudo bem? Seja amor do passado, seja velha amizade, seja alguém da família. De repente nem vai precisar continuar convivendo, mas o fato de ficar tudo bem para cada um é o que vai precisar. Mas pode ser o caso também, de quem se reaproxima, porque é importante para vocês estarem juntos. Você vai sentir isso, tá? Vamos dar uma olhada nas combinações que se formaram. Para o fechamento da sua mensagem, você comigo aqui na Ágata Natural, o que a gente tem? Olha, o 7 de paus, a coragem de quem toma uma iniciativa com você aqui, porque tá com esse sentimento muito forte de que tem alguém guiando. A estrela é essa estrela guia mesmo, sabe? É o nosso norte, é a presença do guia espiritual que está ali mostrando a direção. Então, eu noto, né, a espiritualidade muito presente, conduzindo os movimentos aqui. Até tem, se a gente pegar lá na literatura espírita, né, de Kardec, tem uma parte lá que, se não me engano, é do Livro dos Espíritos, né, onde é colocada uma pergunta, que eu não vou lembrar exatamente as palavras agora quais são, mas o sentido é mais ou menos assim, né, do quanto os espíritos interferem na nossa vida, e aí o mensageiro que está ali respondendo no processo mediúnico traz mais do que vocês imaginam, sabe? Então, às vezes a pessoa acha que está só no modo racional, consciente, dando os próprios passos, está sendo mais guiada do que poderia pensar. Aqui, a estrela com 7 de paus é exatamente isso, tá? Depois, nós temos aqui o carro com a chave, quem faz o movimento para querer encontrar uma solução, sabe? Então é a pessoa disposta a resolver algo com você. Independente do que vai ser depois, se foi caso de amor, se vai ficar junto ou não vai, se ambos estão desimpedidos para isso ou não. Mas assim, resolver a situação do passado, desfazer os nós, tá? Muito importante isso para ambas as partes aí. Quem vem para resolver, ok? Então isso é muito necessário que a gente saiba, né? Porque é aquele negócio, às vezes tem uma procura que acontece de quem você não estava esperando, né? E às vezes é a pessoa que ela tá num momento assim, ó, muito ruim da vida, e aí ela não sabia mais a quem recorrer e apelou para você. E aí vai te atrapalhar na vida. É o caso? Não. Você precisa fechar as portas para isso, ou você deveria fechar as portas para isso aqui? Não. Tá? Justamente o oráculo é que te situa, te posiciona, te ajuda a entender melhor o que fazer. Depois nós temos aqui, olha, a temperança e o sol, tá? E essa é uma mensagem muito forte, né? Porque se nesse baralho a gente tem a presença de Oxalá na carta do sol, aqui é a própria força angelical, tá? Então a gente tem aqui, né, a mensagem celestial mesmo, né, para manifestar. É o tarô junto com o baralho cigano, mostrando o quanto de participação espiritual tem nesse acontecimento para você. Trazendo luz, trazendo paz. Depois nós temos aqui o 2 de ouros com os ventos que causaram a tempestade ali. Então, mostra essa energia que ela foi criada por vocês e ela pode ser desfeita por vocês. Dentro de uma parceria onde ficou aqui difícil, tem um acordo para ser encontrado. Tem uma solução para ser encontrada aqui. Dá para deixar melhor do que ficou, tá? Depois nós temos aqui a individualidade com o chicote, que é a carta da magia nesse baralho, tá? E isso daqui mostra que você está no seu poder de decisão, sabe? Então, como eu falei, não é porque vem do passado que você abraça, tudo você vai avaliar, tudo você vai aferir. O seu poder de escolha está aqui, não tem ninguém escolhendo por você. Você, nos seus domínios, na sua individualidade,
segurando aqui as rédeas da sua própria vida, você no seu poder, fazendo as suas determinações, tá? Isso indica também uma situação importante, né? Essa procura que a gente está percebendo acontecer aqui não parte de quem queira forçar a barra de alguma forma para cima de você, não. Sabe? Às vezes vindo com uma conversa mole, daqui a pouco te forçando alguma coisa. Não, quem respeita aqui, né? Os seus domínios, a sua forma de caminhar, o seu poder, não é quem quer tirar isso de você, não, tá? É quem reconhece que é do seu mérito. A forma como você está vivendo, a forma como os seus caminhos seguiram, né? E aqui é estampado. O eremita, quem se sente só e entra em contato, tá? Tem aqui uma comunicação para acontecer, uma notícia que chega partindo de alguém que está com esse sentimento de solidão, que sente falta, que anda pensando muito em você. Então, aqui tem até uma outra ideia que é para a gente fechar mesmo para você. Caso você venha sentindo aí nos últimos dias, tá? Independente do momento em que você recebeu essa leitura, porque eu tô fazendo, colocando no canal, vai ter gente que vai assistir comigo no próprio dia e vai ter gente que vai assistir depois, né? Fica no canal. Então, assim, o momento em que você encontra é o seu momento. Se nos dias que antecederam este dia em que você está comigo aqui assistindo essa leitura, se aconteceu de você estar pensando realmente, né, num certo alguém do seu passado, se isso se tornou mais forte, sabe? E você sabe diferenciar isso. Quando você está se lembrando de alguém, mas às vezes é aquela saudade, ou é aquela falta, ou é aquela... às vezes aquela decepção mesmo, né? Ou aquela frustração por algo que você projetou para viver e não deu certo, e você se lembra daquele alguém, mas lembra numa boa, sem afetar os seus sentimentos ali, a sua rotina do dia, mas tem dia que isso vem e mexe com você. E muda o seu foco, mexe com a sua concentração, com o seu planejamento do dia. Às vezes tem que dar uma pausa no que está fazendo para, né, lidar com aquele sentimento que bateu, porque você pensou em um certo alguém aqui e veio mais forte isso. Por que isso acontece? A sintonia, tá? Porque esse eremita, ele vem falar realmente de quem anda pensando muito em você. Então, tá dando força, né, para essa energia. E aí conecta com você. Então, você experimenta. Por quê? Exatamente porque trata-se de uma ligação kármica aqui. A carta da estrela do baralho cigano, nesse baralho aqui, indica essa ligação, sabe? Então, às vezes aquela coisa de às vezes até ter tentado evitar certas coisas com o outro, mas de alguma forma a vida vai e coloca um na frente do outro de novo, ou fica esse pensamento que não vai embora, esse sentimento que não vai embora, porque tem que resolver alguma coisa aí, tá? Isso está sendo necessário, importante para ambas as partes, e no caso de alguns de vocês aqui, isso tudo se reflete em uma nova chance a dois, no que pode se resolver em relação ao que travou os caminhos no passado e destrava, e pode ser um momento aí gratificante, de felicidade, de uma reconciliação, onde se consegue resolver as diferenças, tá? Onde de repente faltava o respeito, havendo esse reconhecimento, né, do valor de cada um. E aí, quem sabe, gente, né? Quem sabe, às vezes é essa circunstância mesmo da vida, né? Onde não se espera, mas as coisas acontecem, e essa leitura foi justamente sobre isso aqui para você, tá? Então, se você curtiu, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino. Tem algo a dizer? Você sente que essa energia, né, de se lembrar de alguém, realmente essa questão do passado, tá vindo forte, tem um sentimento vindo à tona que você não compreende o porquê, tá te acontecendo? Me diz aí nos comentários, caso você se sinta à vontade para compartilhar, porque aí essa leitura foi bem para você mesmo. E a gente vê movimentação em relação a isso prevista aqui para acontecer, tá? Então, me conta aí. Deixe seu like, se inscreve, ativa o sino, e na descrição, para você que quiser estudar comigo, seja o tarô, seja o baralho cigano,
tá? Você tem os dois cursos, o link para os dois, as informações de cada um, tá? Você pode se matricular, o acesso é imediato. Ambos são cursos com acesso vitalício, então comprou é seu, com certificado, tá na mão, beleza? Quer estudar, sente chamado, aproveita. Qualquer dúvida pode me chamar na rede vizinha também, né? Esclareço para você lá. Gratidão pela presença. Desejo ter contribuído com os seus caminhos hoje. Um beijo e até a próxima.